Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre o gráfico da função quadrática, ou seja, o gráfico de uma função de segundo grau. Gente, toda função de segundo grau, ela sempre nos dá como gráfico uma parábola, que na verdade é esta curvinha aqui que está em amarelo. E essa parábola, de acordo com o seu gráfico, ela nos mostra alguns elementos e algumas informações bem bacanas, onde os pontos de encontro dessa parábola com o eixo x, ou seja, com o eixo horizontal, na verdade, esses pontos de encontro são as raízes da equação. O que é raiz de uma equação de segundo grau? São os valores que tornam essa equação verdadeira. Então, esses pontos de encontro da parábola com o eixo horizontal me determinam as raízes dessa função ou dessa equação de segundo grau. Além disso, nós temos o seguinte, nós temos aqui na parábola vários pontos que formam essa parábola, tá? Aqui nesse caso tem um exemplo de um ponto aqui, onde eu coloquei ponto pertencente à parábola, quer dizer que esse ponto ele pertence na região dessa curva, beleza? E essa parábola ela tem um ponto também chamado vértice. O que é o vértice? O vértice é um ponto onde a parábola ela muda de direção. Como assim? Aqui reparem, se eu analisar da esquerda para a direita, essa parábola começou subindo, quando chega no vértice ela passa a descer. Então esse vértice, na verdade, é o ponto onde você analisa essa mudança na curvatura do gráfico, tá bom? Um outro detalhe bem importante também é o seguinte, quando você pega um gráfico, esse vértice do gráfico da parábola, tá? Ele também em física é muito utilizado, pois é o valor que me determina a altura máxima que o objeto ele é jogado. Por exemplo, vou jogar aqui esse giz. Então, a altura máxima que o giz subiu e começou a descer, devido à gravidade, logicamente, essa altura máxima ela é definida pelo vértice dessa parábola, tá bom? Ok. Então, olha só, além disso, nós temos que esse vértice, ele também determina o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Bem, se eu traçar uma reta vertical e perpendicular, na verdade, reta vertical que forma 90 graus com o eixo x, e essa reta ela passar exatamente no vértice, ela vai se tornar também o eixo de simetria. Quer dizer que da parábola, desse eixo para a esquerda e desse eixo para a direita, eu formo duas regiões idênticas. É como se eu pegasse a parábola e a dividisse exatamente ao meio, tá bom? Agora reparem que eu tenho essa curva com a abertura dela para baixo e eu tenho esta curva com a abertura dela para cima. Sendo que quando a abertura da curva estiver para cima, nós dizemos que essa função, aliás, que o gráfico dessa função ele é crescente. Então vejamos, o que determina na verdade a abertura dessa curva estar para cima ou estar para baixo é o sinal do coeficiente A. Como assim, professor? Vamos supor que aqui eu tenha x ao quadrado mais 3x mais 6 igual a zero. Só um exemplo, não sei se o gráfico é dessa função, só para te mostrar o seguinte, que devido ao x ao quadrado ser positivo, o que acontece? Ele sendo positivo, automaticamente o coeficiente também é positivo. Então, esse coeficiente sendo positivo, eu vou ter o gráfico da parábola com a abertura voltada para cima. Então, quem me define, na verdade, se esse gráfico vai representar uma função crescente ou uma função decrescente, é o sinal do x ao quadrado. Assim como também, desse lado aqui, vamos supor que eu tenha menos x ao quadrado mais 3x menos 6. Então, reparem que, nesse segundo exemplo, a abertura da parábola ela está voltada para baixo, onde essa abertura ela recebe o nome de concavidade, tá? Então, se a concavidade está para cima, é porque esse gráfico representa uma função crescente. Se essa concavidade está para baixo, ela representa o gráfico, aliás, uma função decrescente. Como é que a gente analisa isso? Não esqueçam que é de acordo com o sinal do x ao quadrado. Então,
se o x ao quadrado tem um sinal positivo, a concavidade ela vai para cima. Se o x ao quadrado tem um sinal negativo, a concavidade está indo para baixo. Perfeito? Agora, independente disso, se o gráfico ele é crescente ou decrescente, de qualquer forma, nos dois gráficos nós temos os vértices. Assim como também em cada um deles nós temos a reta imaginária, por exemplo, né, que passa por esse vértice e que forma 90 graus com o eixo x. Nós temos também em cada uma dessas situações o nosso eixo de simetria. Uma coisa a verificar aqui no gráfico é o seguinte, pessoal. Reparem que quando o nosso gráfico ele é crescente, o nosso vértice ele está lá para baixo. Assim como também quando o nosso gráfico ele é decrescente, o nosso vértice está localizado no ponto mais acima. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nosso gráfico ele é crescente, esse vértice representa o chamado ponto de mínimo. E quando esse vértice está localizado aqui para cima, ele representa o ponto de máximo. Quer dizer, por que mínimo, por que máximo? Mínimo porque é justamente a menor posição em relação ao eixo y. E máximo porque é a maior posição em relação também ao eixo y, tá? Essas duas referências, ponto de mínimo ou ponto de máximo, elas são muito utilizadas quando você for estudar física, na parte de lançamento vertical para cima ou lançamento vertical para baixo, tá? Então nós temos algumas situações em que é importante que você analise esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo. E para auxílio em resolver exercícios sobre isso, a gente utiliza as ideias de gráfico de uma função de segundo grau. Tá bom, gente? Então, aqui nessa nossa aula, nós vimos aqui como que é feito o gráfico de uma função de segundo grau, como que a gente reconhece e quais são os elementos que formam esse gráfico. Lembrando que esse gráfico tem vértice, tem os dois pontos que tocam aqui o eixo x, onde são as raízes da equação, e também a gente analisa a sua concavidade, quer dizer, a sua abertura, onde, se a concavidade está para cima, quer dizer então que esse gráfico é de uma função quadrática crescente. Se a concavidade está para baixo, esse gráfico é de uma função quadrática decrescente. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!